Saúdo a todos com a paz de Deus, amém? Amém, 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 amém. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração aqui. Vamos compartilhar agora da palavra do Senhor. Convido a todos a abrirem suas Bíblias em Isaías no capítulo 55. E nós vamos então falar um pouquinho acerca deste capítulo, desta palavra profética, onde nós ministramos metade do capítulo na última oportunidade, e hoje nós vamos então continuar e finalizar esse capítulo, e tudo aquilo que o profeta, usado por Deus, deixou registrado para o povo de Israel, consequentemente para nós, amém, amados? Convido a igreja para que se levante em nome de Jesus. Nós vamos então fazer a leitura a partir do versículo 6, amém? Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti pela vida de cada filho que está aqui, cada servo, cada irmão. Agradecer a Ti, Senhor, por essa porta que está aberta, por mais um dia de vida e mais uma oportunidade, Senhor, de cultuarmos a Ti, de adorarmos ao Teu santo nome e também, Senhor, de abrirmos as Escrituras e recebermos o Teu direcionamento, Senhor, e a revelação da Tua palavra. Que seja o Teu Espírito a ministrar a nós nesta hora, e que a palavra que será semeada encontre corações também preparados. Para isso, quero repreender todo sono, todo cansaço, toda distração, tudo aquilo que venha a atrapalhar, tirar a concentração do Teu povo, da Tua igreja neste lugar, que esteja repreendido em nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Diz assim então Isaías 55, a partir do verso 6: Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se a Ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Verso 8: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Amém? Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Então essa foi a palavra profética de Isaías, destinada neste contexto histórico ao povo de Israel, ao povo de Israel que recebia um convite para que abandonassem os seus maus caminhos, abandonassem os seus deuses, abandonassem os seus pensamentos maus. Então foi um convite de Deus através de Isaías para uma mudança de rota, uma mudança de direção. E juntamente com essa advertência do Senhor, veio também a promessa de Deus,
Junto com a advertência veio a bênção de Deus. Junto com o direcionamento veio também a vontade de Deus. E a palavra que confirma, aliás, que os planos de Deus para os seus filhos são bons. Que os pensamentos de Deus para os seus filhos são bons. Que os caminhos de Deus para a sua igreja é um caminho bom. Então essa é uma palavra que serve também para as nossas vidas hoje. E essa é a primeira pergunta que eu faço para a igreja. Essa palavra, ela serve para a sua vida hoje? Mais uma vez, como sempre, palavra de reflexão. Será que a advertência que Deus fez para o povo de Israel, ela serve para a igreja de hoje? Ela serve para a minha vida hoje? Então, se ela serve, amém. Amém. É para isso que a palavra serve, para nos confrontar muitas vezes. Mas é uma palavra também que nos mostra a característica do Deus Todo-Poderoso. O poder do Deus Todo-Poderoso. Então pode ser uma palavra vazia, pode ser uma palavra rasa, uma palavra sem sentido, mas também pode ser uma palavra que pode transformar a sua vida. Não porque ela está sendo pregada por mim aqui hoje, mas porque ela está registrada na palavra de Deus. E é por isso que ela pode, se você permitir, e se você também estiver inserido neste contexto, ela pode mudar a sua vida, ela pode transformar a sua e a minha vida. Amém, amados? Quem aqui assistiu o vídeo que o pastor Gu compartilhou ontem ali no canal, no grupo? Algumas pessoas assistiram, né? Tá, eu também assisti e eu recomendo. O grupo da igreja, ele não é um grupo muito, movimentado, de postar as coisas. Mas quando o pastor posta, é porque é importante. Porque justamente não tem esse hábito, de estar sempre colocando ali. Mas eu louvo a vida do pastor Gu, porque ele compartilhou aquele vídeo. É do pastor, o Douglas Gonçalves, né? E ele fala um pouquinho sobre... Na verdade, o tema daquele vídeo é deixe de ouvir pregações. Forte, né? Deixe de ouvir pregações. Mas no geral, ele está chamando a igreja a um relacionamento íntimo com Deus. É um relacionamento íntimo com Deus. E aquilo deixou muito mais claro para mim que a pregação ela é importante. Mas cabe a cada um buscar o seu relacionamento com Deus. E que nós não devemos terceirizar o relacionamento com Deus. E ele fala um pouquinho sobre isso naquele vídeo. Então toda e qualquer ministração que é realizada aqui é para que todos possam se aproximar de Deus. Então eu já estou há alguns anos como pastor desta igreja. E se de alguma forma aquilo que eu ministro aqui serve para aproximar você de Deus, está valendo a pena, meu irmão Dico. Mas se você não está se aproximando de Deus, acredito que não está valendo a pena. Porque o relacionamento, ele é individual. E aí a partir deste relacionamento individual, a gente tem condição de viver o relacionamento de grupo, de comunidade e de igreja. O caminho não pode ser inverso. Eu me relaciono com Deus com intimidade. E através desse relacionamento, Deus ele me conduz a um relacionamento com o meu irmão, também verdadeiro. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje mais uma vez. Tudo isso serve para que nós entendamos que muitas vezes os nossos pensamentos e os nossos caminhos estão muito diferentes dos pensamentos e caminhos de Deus.
Foi isso que Deus falou comigo e é isso que eu vou revelar com a igreja através desta pregação. E é isso que o profeta diz também muito claro, não precisa nem estar falando aqui, está claro. É um chamado ao arrependimento, é um chamado à reflexão e o entendimento do tamanho, da distância do meu pensamento com o pensamento de Deus. A discrepância do meu caminho com o caminho de Deus. E é por isso que nós temos que nos relacionar com Ele. Porque eu não acredito que a minha pregação semanal seja suficiente para fazer você viver o pensamento de Deus. Pensar como Deus e caminhar no caminho dEle. Talvez faça parte de um grande mover de Deus. Mas é uma parte, não o todo. O todo está em cada um. Amém? E aí nós lemos aqui a partir do versículo 6. E nós finalizamos o versículo 7, na última ministração. Onde o profeta diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Então ainda é possível encontrar a Deus. Ainda é possível viver esse relacionamento íntimo com Deus. E aí no verso 7, então, ele faz um chamado ao arrependimento. E no verso 7, o profeta diz que o ímpio deve abandonar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos e se voltar para o Senhor. E eu me recordo que o final da ministração de domingo retrasado foi esse chamado então ao arrependimento. E melhor que isso, nós lemos que Deus, Ele dá de bom grado o seu perdão. Mas a gente não poderia parar aqui. Deus, Ele falou assim: não para, continua. Continua, porque o final, a segunda parte dessa profecia é tão maravilhosa quanto a primeira. Porque é na segunda parte que Deus fala dos seus pensamentos. É na segunda parte que Deus fala dos seus planos, dos seus caminhos. E fala assim: olha, o meu caminho é melhor do que o seu. O meu pensamento é melhor do que o seu. E vocês não estão vivendo os meus pensamentos. Vocês não estão pensando como eu estou pensando. Deus está dizendo aqui: vocês não estão caminhando no caminho que eu tenho para vocês. E Ele diz aqui que os pensamentos dEle são como, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então é entender o tamanho da distância que está isso. E nesse exemplo Deus fala que a distância é do céu para a terra. Centenas de quilômetros de distância. É forte demais isso. Como estão os nossos pensamentos e aonde nós estamos caminhando? Qual é a distância do teu Deus? Qual é a discrepância do nosso pensamento e do caminho? E aí, se entendermos que está longe, está difícil, está muito, muito, muito diferente, o chamado de hoje é o chamado para o arrependimento. Simples assim. Não tem outro caminho de mudança de rota a não ser pelo arrependimento. Porque a palavra arrependimento significa justamente isso: mudança de direção, mudança de conversão, mudança de rota. E aí é entrar na rota de Deus. É muito espiritual isso, né? Agora, como eu vou entrar na rota de Deus sem conhecê-lo? Será que eu tenho condição de falar para você qual é o pensamento de Deus para a sua vida? Será? É algo muito íntimo e pessoal. Olha o que Deus pode me dar essa condição. Ele pode dar essa condição para qualquer um, através dos dons espirituais.
Mas fato é que Ele mesmo quer falar para você quais são. Simples. E por isso que eu abri falando sobre o vídeo que foi postado ontem, porque o pastor Douglas Gonçalves, ele fala justamente sobre isso. Terceirização de vida espiritual. Dependendo sempre de um alimento que já foi digerido e mastigado por alguém. E falta de entusiasmo para buscar a palavra de Deus, para buscar a vontade de Deus. Porque é fato, Deus tem uma vontade geral e coletiva, sim. Ele tem planos para a igreja, sim. Mas Ele também tem planos individuais. Ele tem pensamentos diferentes para cada um de nós. Ele tem caminhos diferentes também para cada um de nós. E é por isso que nós temos que entender quais são esses caminhos e não depender de ninguém para isso. E aí eu faço um apelo para você: não dependa de mim. Eu faço um apelo para a igreja: não dependa de mim, porque eu não tenho nada de bom para oferecer. Nada. De verdade. Mas eu estou aqui falando de alguém que tem muito para te oferecer, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. E aí você e eu podemos sair daqui da mesma forma que entramos, viver a nossa vida. E eu não sei como está a vida de ninguém, tá? Talvez você esteja realmente ouvindo tudo aquilo que Deus tem para você, revelando muitas coisas. Amém, eu creio que sim. E aí então é continuidade, né? Continuidade. Mas talvez você esteja muito longe também. E é tempo de voltar. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor aqui em Isaías do capítulo 5, no versículo 6. Busque o Senhor enquanto você pode encontrá-lo. Então esse relacionamento ainda está disponível hoje para cada um de nós. E eu louvo a Deus porque aquele vídeo fala muito de situações que nós já falamos. Ele vem a corroborar aquilo que Deus tem falado nesta igreja, e eu louvei a Deus por aquela vida. E ele fala de devocional, ele fala de busca diária, e ele fala: meu, como está a sua vida? E eu quero testemunhar agora, quando eu estava meditando neste texto e conversando com o Espírito Santo: mas Senhor, os meus pensamentos com certeza não são os seus, Pai. E naquele bate-papo com o Espírito Santo, e meu celular estava assim na mesa. Louco. Aí eu falei: seu celular. Eu olhei: o que tem, Senhor, meu celular? É um celular. Todo mundo concorda que é um celular? É um celular que está na minha mão. Abre o teu celular. E eu abri. Agora ele é um celular com algumas funções. O que vocês veem aqui? Aplicativos? É isso mesmo? Ninguém vê nada diferente, né? Muitos aplicativos. Eu também vi isso. Eu vi os aplicativos. E aí o Senhor falou: muito do que está aí tem distanciado você de mim. Calma. Como assim, Senhor? E aí eu comecei a tirar, né, os aplicativos. Caraca. iFood, McDonald's, aplicativo de banco, finanças, né? Não tem muito, mas se preocupa com isso, tem que pagar conta. YouTube, Netflix, Vivo Play, Star Plus. Eu fui tirando, né? Sabe quando você vai removendo ali, deixando ali escondido? Tanto entretenimento, eu fui entendendo o que o Senhor estava querendo falar comigo. Foi começando a fazer sentido. Banco. Aí eu comecei a ver aqui tarefas de trabalho, né? O aplicativo de tarefas profissionais, uma agenda que eu deixo aqui. Aplicativo da minha empresa, trabalho. Aí tem um joguinho aqui que a gente brinca às vezes,
Pá, joguinho. Tá. Aí eu entendi o que o Senhor quis dizer para mim. O que vocês veem aqui agora? Tem mais que isso. Você viu a cruz? E essa cruz sempre esteve aqui. Engraçado. Essa cruz sempre esteve aqui. Esse papel aqui de fundo do meu celular, ele sempre esteve aqui. Mas eu não estava conseguindo enxergar de tanta coisa que estava na frente. E aí eu entendi o que o Espírito Santo estava dizendo para mim. Tem muita coisa na frente. Tem muita coisa na frente. E não estão permitindo que eu veja a cruz. Aí eu, obviamente, foi a forma que o Espírito Santo falou para mim, falou assim: você não está vendo a cruz, meu filho. Você não está vendo a cruz porque tem muita coisa na frente. Tem muito entretenimento na frente, tem muito mundo na frente, tem muita preocupação na frente, tem muitas coisas que você tem que limpar da sua vida para que você viva o meu pensamento, para que você pense como eu, para que você viva os meus caminhos. Você tem que tirar muitas coisas da sua vida. E eu compartilho isso com a igreja. E é por isso que os pensamentos do Senhor estão como o céu e a terra. E eu não vou falar para você aqui que está pertinho, porque não está. Eu estaria mentindo para vocês, para a igreja. Eu não posso fazer isso. E aí então, óbvio, né? Aquele choque de realidade. E aí depois do choque de realidade, o arrependimento. E aí a conversão, a mudança de postura e de atitude. Porque o que falta muitas vezes na nossa vida é atitude. Atitude. Eu vou fazer, eu vou mudar, mas a gente nunca faz, nunca muda. Queremos viver o sobrenatural de Deus fazendo as mesmas coisas do velho homem. Queremos viver o novo com a roupa velha. Queremos viver o plano de Deus longe dos caminhos dele. Óbvio, que muitas vezes tudo não vai passar de uma experiência com Deus, uma experiência de salvação, mas não uma vida no altar de Deus. É triste isso, cara. É triste. Mas eu louvo a Deus, porque Ele ainda está por perto. Ele é tão bom, que a partir do momento que você fala: Senhor, entendi, e eu quero fazer, Ele vai ajudar. Ele vai ajudar. E aí a busca tem que ser diária, o alimento tem que ser diário, não tem outro caminho. O caminho está aqui. O caminho está aqui. E aí, como Douglas Gonçalves disse, é quando você pega o alimento, quando você corta, quando você tempera, quando você prepara e quando você come este alimento. Este é o alimento sólido ao qual o apóstolo Paulo fala às igrejas. Ele fala que, olha, está no leitinho ainda, está no alimento mastigado por alguém, e já é hora de você começar a comer, e é hora de você começar também a dar esse alimento para alguém. E como está a semeadura, como está a vida de semeadura, como está a vida de discípulo de Jesus. É o discípulo que apresenta Jesus para o mundo, é o discípulo que fala de Jesus para as pessoas. Como está? Ou a igreja para nós está sendo um entretenimento, mais uma vez, dominical. Hoje é o dia de ir para a igreja. E aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, uma vida com muitas coisas e muitos entretenimentos, muitos trabalhos e muitas diversões. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 29.
Um pouco para frente. Um livro para frente. Por que Deus fala que os caminhos dele e os pensamentos dele são melhores e maiores do que os nossos? Jeremias capítulo 39, Jeremias 29, verso 11, nos dá a resposta. Amém. É porque o Espírito é o mesmo. Glórias a Deus, irmã. Por quê? Porque diz o Senhor que conhece os planos que tem para nós. Porque diz o Senhor que os planos que Ele tem é de nos fazer prosperar e de não nos causar dano. Que o plano que Ele tem para nós é planos de nos dar esperança e futuro. Que os planos que Ele tem para nós no verso 12 é que nós clamaremos a Ele, oraremos a Ele e Ele nos ouvirá. Que nós procuraremos a Ele e nós acharemos, quando procurarmos de todo o nosso coração. É por isso que os planos, que os pensamentos, os caminhos de Deus, eles são melhores do que os nossos. Mas a gente quer seguir o nosso caminho. A palavra diz em Números, no capítulo 13. Abra comigo lá em Números. Números capítulo 23, verso 19. Números 23, verso 19. Se você puder, grava na tua Bíblia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Meu Deus, Ele está falando que Ele tem planos para você, que os planos que Ele tem para a sua vida são melhores, e a palavra zela, Ele zela pela palavra, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai agir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aí você precisa se lembrar, porque voltando lá para a profecia de Isaías, depois que o Senhor nos chama a uma reflexão do tamanho, da discrepância dos nossos pensamentos com os pensamentos dEle, Ele vem falando de promessas. Está aqui no verso 10, Ele diz que assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para Ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ele está dizendo que ela não voltará vazia, mas ela vai cumprir o propósito. Eu quero que você se lembre de cada promessa que Deus tem na sua vida. Não se esqueça das promessas, porque nós muitas vezes nos esquecemos das promessas, e muitas vezes nos esquecemos por quê? Porque tem muita coisa. A gente não consegue enxergar as promessas, não nos lembramos das promessas, porque tem tanta coisa acontecendo na nossa vida, que a gente não está tendo tempo nem de sentar, de falar com Deus e de ler a Bíblia 1 hora por dia. Por quê? Porque tem trabalho, tem banco, tem iFood, tem Netflix, tem Star Plus, tem Rico, tem Vivo Play, tem um monte de coisa. Tem Booking, né, que é de viagens e passeios, tem viagens, tem um monte de coisa. É difícil mesmo. Sabe uma diferença? É que essas coisas, elas são palpáveis. Nós estamos vendo daqui.
eu vejo, eu toco, eu pego. E a cruz é pela fé. É muitas vezes por isso que a gente distrai. Por isso muitas vezes que a gente vive uma montanha russa. Porque a nossa fé está aqui, mas depois ela está aqui. Porque eu não estou vendo. Quando ela está aqui eu não estou vendo. Como vai acontecer essa promessa? Meu Deus, é muito difícil isso acontecer. E aí eu perco o foco, perco a fé. E aí o meu pensamento começa a ficar longe do pensamento de Deus. Aí o meu caminho começa a ficar longe do caminho de Deus. Mas as bênçãos que Ele prometeu continuam ali, nos caminhos que Ele tem para nós. Mas nós estamos em outro caminho, em outra direção. Nós temos que converter. Meu amado, converta a sua vida. Minha amada também. Eu também devo converter a minha vida e os meus caminhos e os meus pensamentos, porque eles são muito diferentes de Deus. Enquanto Deus está pensando uma coisa, eu estou pensando outra. Enquanto Deus está pensando em me fortalecer, em me usar no seu ministério, eu estou pensando em abandonar o ministério. Enquanto Ele está pensando em me fortalecer, eu estou cansado, falando que eu não quero mais. Olha que diferença, olha que discrepância, olha que coisa, que projeto diferente. E aí quando eu venho, e quando eu dou um tempo para Ele falar comigo, Ele fala. E aí quando Ele revela, as coisas ficam mais claras. Então muitas vezes está tudo escuro para você, está tudo difícil. Claro, você não está indo no foco, na fonte. Está na fonte errada. Jesus é a fonte. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Somente Ele vai te dar a vida eterna. Somente Ele vai mostrar para você qual é o caminho que Ele quer que você ande. Somente Ele, através do Espírito Santo, vai revelar quais são os pensamentos dEle para a sua vida, para a minha vida, para a igreja. Somente o Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Porque ali o apóstolo Paulo deixa isso mais claro ainda para nós. 1 Coríntios no capítulo 2, versículo 9. Primeira Coríntios 2, 9. Presta muita atenção, meu amado. Diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Amém. Muitas coisas. Verso 10. Mas Deus o revelou por nós. Por meio de quem? Por meio do Espírito. E é por isso que o pastor Gu está pregando sobre as bem-aventuranças. E ele pregou no domingo aqui, Mateus no capítulo 5. E ele falou que bem-aventurado está na palavra de Deus é aquele que é pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Eu sou pobre de espírito, eu necessito deste espírito. Porque o meu espírito não vai condicionar o meu pensamento ao pensamento de Deus. Somente o Espírito de Deus vai condicionar o pensamento dele ao meu. Está aqui, está muito claro. Quem revela as coisas é o Espírito Santo. Continuando, o Espírito ele sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, é o Espírito Santo. No verso 11, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus.
E ele continua de uma forma muito clara no verso 12: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Esses são os pensamentos de Deus. O Espírito de Deus revela a nós quais são os pensamentos dele, mas os meus pensamentos estão longe. Por quê? Porque tem muita coisa que tem atrapalhado o meu caminho e o meu relacionamento com Deus. Eu preciso entender isso, e eu preciso ter coragem de tirar isso da minha vida, porque senão eu vou viver uma vida deste jeito, longe do Senhor, sem um dia ouvir a voz dele, e necessitando sempre de alguém para revelar algo para mim. E ele continua aqui no verso 13: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Óbvio, não está terceirizando a espiritualidade. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, meu amado, uma palavra, ela se entrelaça a outra, porque o apóstolo Paulo nos ensina o caminho para termos os pensamentos de Deus, é através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele já foi dado para nós, gratuitamente. O Espírito Santo tem a mente de Deus, ele revela os mistérios de Deus. É ele quem vai revelar para você e para mim quais são os pensamentos de Deus, quais são os caminhos de Deus, e ele vai nos mostrar aonde nós estamos pisando. Fala assim: esse não é o caminho de Deus. Deus está mandando te dizer: olha para o teu celular que você vai ver que os teus caminhos não são os meus caminhos. Se não foi o Espírito Santo, quem foi? O diabo não foi. Porque nós temos que discernir o bem do mal. O diabo, ele colocou tudo isso na minha frente, mas não foi ele que tirou. Quem tirou foi o Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo, ele me conduziu, ele me chamou a atenção, mas eu tive que tirar. Eu vou ter que tirar, eu vou ter. Mas a salvação é pela graça. Mas tem coisa que nós temos que fazer, porque o Senhor não vai fazer por nós. Eu tenho que tirar, eu tenho que saber o que está atrapalhando, e eu tenho que aniquilar, pois o apóstolo Paulo diz que nós devemos crucificar a nossa carne, matar a nossa carne, matar os nossos pensamentos e os nossos caminhos. E aí eu pergunto para você, meu amado e minha amada: você está disposto a matar os seus pensamentos? Você está disposto a matar a sua vontade? A abandonar a sua vontade? Abandonar o seu caminho? Abandonar o seu pensamento para viver os pensamentos de Deus? Você está disposto a ter o Senhor Jesus não somente como aquele que salvou a sua vida, mas também o Senhor da sua vida? Muitas vezes Jesus não é o Senhor da nossa vida, meu. Não adianta me enganar. Muitas vezes eu estou sendo o Senhor da minha vida. E toda vez que eu decido ser o Senhor da minha vida, eu quebro as pernas.
Por quê? Jeremias, capítulo 29, verso 11. Porque Ele sabe o que é bom para mim. Porque Ele conhece a minha estrutura. Ele me fez, Ele me sonhou, Ele me desenhou. Ele desenhou um plano para a minha vida. Óbvio que Ele sabe o que é melhor para mim, o melhor para você e o melhor para a nossa igreja. E eu acredito que não tem mais tempo de prolongar um caminho que a gente sabe que não é o caminho de Deus. Porque quanto mais a gente vai, mais distante a gente fica. Talvez agora seja o momento de conversão. Talvez agora seja o momento de mudança de rota. Porque se como para mim não dá mais, é o agora. Porque o amanhã está nas mãos do Senhor. Eu não quero morrer longe do caminho do Senhor. Eu não quero morrer pensando algo totalmente diferente daquilo que Deus pensa. Pô, Ele morreu por mim. Ele está tendo paciência comigo já há anos. Ele está sendo paciente, amoroso, misericordioso. E o que eu estou fazendo com esta misericórdia? Entupindo a minha vida de atrações, de desejos, de prazeres. E aí, finalizando, toda obediência gera bênção. Toda obediência gera bênção. A partir do verso 12 de Isaías 55. Isaías 55, versículo 12. Quando vivermos os planos de Deus, quando os nossos pensamentos estiverem bem alinhados com os pensamentos de Deus, e os nossos caminhos bem alinhados com os caminhos de Deus, nós sairemos em júbilo, seremos conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de nós, e todas as árvores do campo baterão palmas. A natureza vai se regozijar. A natureza, Deus controla a natureza. Deus dá o crescimento para as árvores, Deus para o vento, Deus para as águas. E vai ter um movimento de júbilo a seu favor. No lugar de espinheiro, crescerá um pinheiro. Em vez de roseiras bravas, crescerá murta. A murta é uma planta do deserto. A murta, ela é uma planta com fragrância agradável que cresce no deserto. Então o Senhor está falando que vai transformar o espinheiro em pinheiro, a roseira brava em murta. E isso resultará em renome para quem? Para o Senhor. Tudo isso é para renome para o Senhor. Um sinal eterno de que não será destruído. Olha, tudo isso é para que Deus seja glorificado através da sua e da minha vida. Então é Deus transformar uma roseira brava em uma murta. É algo talvez aos olhos humanos impossível ou improvável. Deus está querendo já trabalhar o improvável no nosso meio. Deus tem aqui um louvorzão onde o tema é o improvável, e Ele já está falando: eu vou fazer o improvável, o impossível na sua vida. Eu vou transformar algo ruim em algo bom, diz o Senhor. Diz o Senhor. Palavra de Deus. É isso que Deus tem para a igreja. A murta, está aqui a murta.
for. Muitos ramos, folha linda ali, hein? Não parece um deserto, mas olha que maravilha. É isso que Deus vai fazer. Se você tiver a roseira brava, põe aí para a gente poder comparar. Vendar a noiva, a amengo. A murta serve para vendar, enfeitar a noiva no dia do casamento. Meu Deus! Amém. E quem é a noiva? A noiva é a igreja. O Senhor está dizendo aqui agora, revelando através da vida do pastor Gu, que a murta serve para enfeitar a noiva, a murta serve para enfeitar a igreja. Nós somos a igreja. É isso que Deus quer, trazer algo ruim, algo que não tem utilidade nenhuma, e trazer para algo agradável, ou seja, a sua noiva. E é isso que Ele vai transformar. É o impossível de Deus. Mas, meu amado, mais uma vez, uma mera pregação. Se a gente não ir para a palavra de Deus, terça-feira, ninguém vai lembrar nada do que foi dito aqui. É verdade. Nada. Segunda-feira, dependendo de como for o seu domingo, a sua segunda-feira à noite, tudo aquilo que foi dito vai estar apagado, se ela não encontrar um coração preparado e fértil. E se isso não despertar em você a sede de buscar mais, de ir para esse texto, de mergulhar nesse texto e de falar: Deus, fala comigo agora. E aí é Ele quem vai te dizer que Ele vai transformar algo ruim em algo bom. É diferente eu falando e o Espírito Santo te falando. E para finalizar esta pregação, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus no capítulo 11. E o versículo, deixa eu encontrar o versículo aqui. Vamos falar do versículo Hebreus 11, versículo 11. Capítulo 11 de Hebreus, ele fala sobre os heróis da fé. E por que é importante a gente ler este versículo, esta porção deste capítulo? Porque sem fé, nós não vamos conseguir enxergar a murta. Sem fé, nós não vamos conseguir entender, compreender e enxergar as promessas de Deus para a nossa vida. E a gente vai continuar vivendo uma montanha russa. Diz aqui em Hebreus 11, 11, e agora no exemplo de Abraão: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia prometido. Versículo 12: assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia. Abraão recebeu pela fé. Somente pela fé. Ele teve fé na promessa de Deus. E aí todos esses exemplos aqui, eles foram condicionados à fé na promessa do Senhor. Abraão considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, se agarre nas promessas de Deus para a sua vida com muita fé. E essa fé, alinhada com a busca pelo Senhor, elas vão condicionar os pensamentos de Deus aos seus pensamentos. E os caminhos de Deus aos seus caminhos.
aos nossos caminhos. Então, qual é a atuação prática de tudo isso? Vai para a Bíblia. Vai para a palavra de Deus. Vai para os pés do Senhor. Vamos para os pés do Senhor. Vamos buscar o Senhor através da sua palavra. Através da oração. Através do jejum. Através da compaixão. Tudo aquilo que nós já temos falado aqui. Semanalmente. Amém? Vamos buscar o Senhor enquanto ainda há tempo. E se o caminho é mau, se o pensamento é mau, vamos orar ao Senhor. Eu convido a todos a fecharem os seus olhos agora. Eu quero orar com a igreja e pela igreja, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em conformidade com a Tua palavra, Senhor, que nos foi revelada nesta manhã, Pai, nós pedimos misericórdia, Senhor. Eu peço, Senhor Deus, perdão pelos meus pecados. Perdão, Senhor Deus, pelos pensamentos completamente contrários aos Teus pensamentos. Perdão, Pai, pelos caminhos errados, tortuosos. Não que os Seus caminhos não são tortuosos, são Seus caminhos. Não que os Seus caminhos não tenham obstáculos, são os Seus caminhos. E se nós estivermos neles, o Senhor vai nos ajudar a passar a cada um, Senhor, no tempo devido, da forma necessária, Senhor. 1000 caindo à direita, 10.000 à esquerda, mas nós permanecendo de pé. Por quê? Porque é o caminho que o Senhor escolheu, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, continua falando, Senhor, com a Tua igreja, Senhor. Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor a revelar, e mais que isso, que seja o Senhor a confirmar, a condicionar e a convencer cada um, Pai, que está ouvindo esta palavra, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por cada promessa que o Senhor tem, Senhor, para cada um que está aqui. Para cada um que nos assiste agora, Senhor, que nos acompanha. As promessas, Pai, para a nossa igreja, para o nosso povo, mas as promessas pessoais, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa derramar do Teu sangue nesta manhã, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, Pai. E mudar a história, Senhor. Transformar o espinheiro em pinheiro, a roseira brava em murta, Senhor. Tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja?